Oi, gente! Estamos aqui mais um dia na TV Relacionamento no canal Desejo Homenagem. E hoje o nosso convidado é essa fera, o Paulo Domingues, e ele vai falar um pouco pra gente sobre a sua carreira, a sua trajetória, até chegar aqui. Ok. Muito prazer, muito obrigada. Prazer é meu, vou cumprimentá-la novamente. Assim, Nilza, é um prazer para mim também estar aqui, né, falando com você, uma profissional também competente também, né, na sua área. E aí foi convite do Kendi também, que é um grande amigo também. E eu tenho o prazer de estar aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né. Eu vou falar um pouquinho, Nilza, também como é que eu cheguei até aqui, né? Nessa profissão que hoje eu atuo. Eu comecei a minha carreira como desenhista, não tem nada a ver com essa área que eu estou hoje, né? Ou tem, né? Assim, eu era desenhista, projetista, eu estudei na escola Getúlio Vargas, uma escola muito boa nessa área, e eu era muito bom em desenho. Tanto é que eu comecei minha carreira como desenhista. A partir daí, eu pensei até em fazer um curso de engenharia, porque eu já tinha experiência nessa área, né? Desenho? Desenho, mas desenho tipo projeto, né? E aí eu fiz, por coincidência, uma área que eu sempre tive interesse. Como todo profissional na área humana, né? Ele tem alguma coisa que ele deixou no passado. Então eu ficava sempre remoendo algumas coisas do meu passado que eu queria resolver dentro de mim, né? Então, assim, como eu era adolescente, então eu comecei a estudar um pouquinho, né, essa situação, né? Inclusive eu comprava, não sei se você vai lembrar ou conhece aquela coleção Medicina e Saúde, que saía todo final de semana, né, no Jornal do Estado de São Paulo. E ali eu via, né, muitas coisas, né, sobre a área comportamental, porque eu queria resolver um problema pessoal, né? Eu acho que tem muito a ver isso com a nossa profissão, né? E nas outras profissões também, né? A gente vê que tem tudo a ver com alguma coisa do passado. E aí quando eu já estava com mais tempo, né, na área organizacional, eu pensei em fazer um trabalho ou em engenharia ou na área de psicologia. Por coincidência, um destino talvez, né, eu fiz o vestibular para os dois, mas eu só passei em psicologia. Assim, eu acho que foi uma coisa, sei lá, do destino mesmo, né? Aí você se apaixonou. Isso, aí quanto mais eu estudava, melhor era, né? E quando eu me formei, isso em 82, né? Isso já há 34 anos, mais ou menos, né? Aí a partir daí, né, eu comecei a atuar em empresa organizacional, porque quando eu me formei já era mais a parte organizacional do que a clínica. Eu me formei em 3 áreas, educacional, organizacional e clínica, né? Quando eu pensei em clínica, mas a clínica, né, era muito mais difícil, né, entrar. E não compensava, muitos colegas acho que não achavam legal, não compensava financeiramente para a gente. Eu comecei na área organizacional, entrei na área de RH, né, a área RH eu fiquei mais ou menos uns 25 anos na área de RH, mas sempre voltado na área de treinamento e desenvolvimento, né. Foi uma das áreas que eu escolhi, que eu me adaptei melhor, né, em RH.
E mexer com pessoas é uma delícia, né? É uma delícia, assim, você vê as mudanças, assim, são fantásticas. Eu comecei trabalhei no Jornal do Estado de São Paulo, trabalhei com o Bradesco, trabalhei com várias empresas, né? Essas empresas realmente me deram... Na área organizacional. Sempre na área organizacional. Eu tive o prazer de conhecer duas grandes áreas, né, de desenvolvimento, que é o MBTI, que é uma área, um tipo de teste, né, que é dado para desenvolvimento pessoal, né, que é o MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator. É um curso, né, que eu fiz. E a partir daí eu comecei a me identificar com isso. Comecei a dar esse curso, dei esse curso no Brasil inteiro, né? Mais voltado também para o Bradesco, porque o Bradesco ele queria treinar a gerência e a chefia. E eu dava muito esse curso, né? Outro curso que eu peguei também que foi muito bom para mim, foi o Liderança Situacional. Você deve conhecer a liderança situacional do Paul Herscher, né, o Kim Blanchard, que eles, na realidade, trouxeram para o Brasil na década de 90. Então, eu dei muitos desses cursos também, né, na Tintas Coral, né, no grupo, né, que pertencia da Tintas Coral. Então, assim, foi muito bom. A partir daí, né, estando lá, só vou reduzir um pouquinho mais, comecei também, né, a trabalhar para fora. Eu comecei a dar aula também na FIT, na Faculdade Impacta de Tecnologia, né, como professor universitário. Fui convidado para trabalhar em Angola. Fui trabalhar em Angola também, né, desenvolvendo alguns cursos pela FIT, por uma empresa brasileira, mas era americana, lá também em Angola. Quando voltei, né, pensei mais, né, em atuar mesmo na área clínica. Foi quando eu comecei também a fazer terapia, né? Uma coisa importante para a minha área, né? Sim. Eu tenho que fazer terapia também. E eu comecei com a minha terapeuta, conversar com ela e fazia, né, cognitivo comportamental. Né? Eu fazia muito isso. E ela mesma me indicou, essa terapeuta me indicou para fazer a terapia do esquema, que foi uma área que eu comecei a analisar e estudar melhor, né? E senti que era lá. Você se identificou com ela? Se identifiquei, embora cognitivo comportamental tem tudo a ver, é a mesma coisa, né, do que a terapia do esquema, né? É a mesma coisa, né? Sim. Só que eles atuam na mesma área, né? Então, assim, o Jeffrey, né, Young, quando lançou isso, ele era um psicanalista, né? Você sabe, você ele é psicanalista. E aí ele lançou isso, mas é uma coisa que está em desenvolvimento também, né? Eu senti realmente que há um caminho aí para desenvolver, né? Tá? A gente está sempre aprendendo, né? Isso. E por que eu me identifiquei com isso? Isso. Por quê? Ele é uma forma organizada tanto para o terapeuta como para o paciente. Uma forma organizada de entender quais são, né, os pontos chaves, né, para desenvolvimento, né? Assim, o paciente, né, ele fica às vezes à mercê do que o terapeuta faz. No momento que ele começa a entender qual o caminho que ele tem que percorrer, né? E o que é que realmente isso vai fazer na vida dele, né? É quando ele começa a trabalhar melhor com a gente. Porque acho que o terapeuta, né? Ele, às vezes, né? No começo eu trabalhava, né? Com Carl Rogers, né? Que você conhece, a área social, Jung, né? Que é uma área também psicanalítica, né? Analítica, né? Analítica, isso. E aí eu via que realmente o paciente tinha mais dificuldade em entender e caminhar. Como ele ia caminhar. Até outro dia, Domingues, uma pessoa disse assim para mim, para que eu vou fazer terapia para chegar no terapeuta e ele falar para mim o que eu já sei e não vai resolver o meu problema. Aí eu disse assim, olha,
Dia desses eu estava treinando e começou a me dar uma dor insuportável aqui no nervo do joelho, aqui atrás do meu joelho, na minha coxa, né? Aí eu fui no fisioterapeuta. Eu cheguei lá e disse assim, olha, eu quero que você olhe aqui, porque é aqui que está doendo. Aí, a hora que ele foi fazer a terapia em mim, ele começou a mexer aqui. Que dor que me deu aqui, insuportável. Aí eu disse pra ele, olha, eu tô te dizendo isso porque muitas vezes a gente acha que sabe do problema. Até então eu também achei que a minha dor era aqui, e não era aqui, né? Aí, é que nem você está dizendo, a gente não dá a solução, a gente faz a pessoa entender o porquê daquilo e ela mesma vai resolver o problema, porque eu não posso resolver de fato o problema de ninguém, quem resolve o problema é você. Então eu falei, muitas vezes a gente acha que sabe do problema, mas a gente não sabe e nenhum terapeuta vai te dar a solução é você que vai buscar. Exatamente, isso mesmo. Para te fazer entender. É que nem você está falando, né? Às vezes eles buscam na gente uma solução para o problema deles e não é bem esse o caminho, não é? Exatamente, perfeito. Então, assim, e por que eu me identifiquei, né, com isso? É justamente essa aproximação do terapeuta ao paciente, né? Esse tipo de terapia, né, ele chega mais próximo, né, ao paciente. Assim, só que a gente corre um risco, né? Porque eles acabam se apoiando no terapeuta, né? O terapeuta é uma bengala para ele, né? Então ele tem mais dificuldade em caminhar, porque às vezes ele espera que a solução venha do terapeuta, né? E que as perguntas que ele tem, o terapeuta vai responder. Isso. E a gente também precisa tomar cuidado para eles não ficarem dependentes, né? Porque isso não é o caminho. E às vezes qualquer coisa liga, às vezes qualquer quer que a gente vai lá e fala a solução, ou me fala o que eu tenho que fazer. Então, exatamente. Então, assim, a gente fala, por que a pessoa precisa fazer uma terapia, né? Todos nós precisamos, né? O próprio terapeuta, como disse a você, eu faço terapia, né? Eu preciso de alguém para me entender, porque eu falo para os meus pacientes, escuta, vocês têm os seus esquemas. Eu falo, nós temos 5 domínios, 18 esquemas. Você acha que eu não tenho nenhum esquema para desenvolver? Eu falo assim, tudo isso foi criado lá atrás, na infância, na adolescência. Então, todos vieram de lá. Eu tive uma infância e uma adolescência, então, portanto, eu tenho que desenvolver algumas coisas que eu deixei lá, né? Então, se eu não fizer isso com outra pessoa, eu não consigo fazer comigo mesmo. Isso. Embora eu seja terapeuta, né? Eu falo, olha, eu tenho tal coisa para fazer, mas eu preciso de alguém me conduzindo a entender melhor, porque ele vai me colocar a linguagem que eu vou entender. É interessante quando o Jeffrey, ele fala assim, muitas das coisas, né, traumas que nós passamos, ele passa na infância. Não existe uma linguagem verbal, existe o sentimento, né? Assim, então, quando ele começa a verbalizar, é que ele começa a entender e falar do seu problema, né? Então, assim, quando ele fala isso, significa que eu tenho que pegar aquela fase, né, para trabalhar aquilo, porque eu não entendia muito bem o que era aquilo. Então, todos nós temos, né? Então, o que eu devo fazer? Devo realmente entender isso. Por isso que o esquema é organizado, né? Por exemplo, você vai lá e você sabe, são 18 esquemas. Às vezes tem pessoas que têm quase todos. Quase 18 esquemas funcionando correntemente. Domingos, às vezes eu como psicanalista, às vezes as pessoas falam assim para mim, qual é a diferença do psicanalista, psicólogo e psiquiatra? Aí eu gosto sempre de dar uma árvore como exemplo. Falar. Legal. Imagina uma árvore. A raiz da árvore é a psicanálise, que é a parte que fica escondida, porém sustenta.
O psiquiatra seria os nutrientes que prescreve a medicação. E o psicólogo é a árvore que você está vendo. Então, com base no inconsciente que sustenta, né, que você não vê, porém te move, o que você me diz sobre o inconsciente na parte da psicologia? Como que você trabalha isso? Então, na realidade, o inconsciente, ele é subjetivo no caso da terapia do esquema, né? Porque nós trabalhamos mais com a área comportamental, vivencial e cognitiva. Na realidade, nós trabalhamos os três, né? Vivencial, que é sentimento, cognitivo, conhecimento e comportamental. Trabalhamos os três. A gente não entra, né, na área que entra a psicanálise. Entendi. Tá? A psicanálise, ela usa um outro caminho. Sim, né? outra linha. Isso, uma linha. Pensamento. E nós temos, na realidade, são várias linhas que nós temos hoje, né? Tá? Que nos dirigem. O mais importante é que o paciente entenda qual é a melhor. Não existe a melhor ou a pior, não existe. Todas Existe aquela que ele se adapta, que ele vai entender, que ele vai caminhar. Tem pacientes que não vão bem nessa terapia. O Domingos, e você é escritor também? Escritor também, isso. Na verdade, eu escrevi 4 livros, né? Um deles é esse daqui, que foi o último, né? Que eu vou deixar com você, com muito prazer. Muito obrigada. Tá, o inconsciente levará você ao seu destino, tá? Embora nós falamos em inconsciente, né? Então, assim, o inconsciente, para nós, é como um caminho. Então, está muito relacionado com a terapia, né, cognitivo-comportamental e do esquema. O que eu tenho gravado vai me levar a um resultado, é o que eu coloco aí, né? Por exemplo, o que eu tenho gravado é o que vai. O que nós temos que trabalhar, a psicanálise, né, a psicologia, é mudar essa frequência que já existe. Tá bom, chegamos ao fim, muito obrigada por Eu que agradeço. Tá bom? Fica com Deus. Tá, você também. Eu vou deixar então o meu site, né? É www.psicólogopaulodomingues.com.br. Tá? Ali quem quiser alguma informação recebe lá toda a informação. Tem também, né? Instagram, né? Mas eu uso mais realmente esse site aí. Tá ok? Segue ele. Obrigado, hein?